Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sim, eu estou vivo, eu estou bem e eu vou continuar com o canal. Pessoal, eu peço desculpas por não ter avisado antes, mas eu resolvi tirar alguns dias de folga. Para ser mais preciso, foram 15 dias no total. Para quem me acompanha aqui desde o comecinho do canal, sabe que antes de eu ter o canal e ele começar a crescer, eu tinha uma empresa que eu tive que fechar por conta da pandemia. E foram 4 anos de eu administrando essa empresa. E nesses 4 anos, eu não tirei sequer um dia de folga. Então eu precisava muito de uns dias de descanso. E eu sei, como vocês são lindos e maravilhosos, vocês compreendem, né? Afinal, eu também sou filho de Deus. Aproveitando, eu queria agradecer a todas as mensagens de preocupação e carinho que vocês me enviaram pelo Instagram. Algumas eu respondi e outras não, até porque foram muitas mensagens. Mas você que mandou uma mensagem, eu ainda não respondi, você está me vendo aqui, está vendo que eu estou bem, então considere a sua mensagem respondida. Bom, já que eu expliquei para vocês o motivo do meu sumiço, vamos ao que interessa. No vídeo de hoje, eu vou falar a respeito do caso Jane Clough, que aconteceu na Inglaterra no ano de 2010. E como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Jane Clough nasceu e foi criada em Nelson, no condado de Lancashire, no norte da Inglaterra, sendo a primogênita de seus pais. Ao longo dos anos, ela se tornou uma garota atenciosa, carinhosa e gentil, que sempre deu orgulho aos seus pais. É dito que Jane era muito talentosa e tinha muitas conquistas pela frente. Com um caráter forte, sempre estava disposta a aprender e vivia uma vida muito feliz. Praticamente, todos que a conheciam gostavam dela. Como a sua mãe era uma enfermeira, Jane sempre soube o que queria ser quando chegasse à fase adulta e trabalhou duro para se tornar uma grande profissional da saúde. Ela passou em todos os testes e provas e em 2007, quando tinha 22 anos, foi oficialmente certificada como enfermeira. Jane não descansou nenhum minuto e rapidamente conseguiu um emprego no prestigiado Hospital Victoria de Blackpool. Como resultado de sua personalidade calorosa e facilidade de fazer novos amigos, as pessoas a viam como um excelente exemplo de profissional, sempre disposta a confortar as pessoas aflitas que chegavam ao hospital. Tudo estava indo bem, até que outra pessoa entrou em sua vida, um homem chamado Jonathan Vaz, que tinha 27 anos na época. Ele trabalhava como técnico de ambulância e também era segurança de uma boate à noite. A jovem Jane logo se apaixonou por ele e os dois começaram a se encontrar fora do trabalho. Não demorou muito para a amizade se transformar em um romance. Jane considerava Jonathan como um homem quase perfeito. Ele era gentil, inteligente, agradável e muito bem-humorado. Os dois eram praticamente a cópia um do outro. Eles gostavam das mesmas coisas, iam para os mesmos lugares e tinham os mesmos sonhos. Até seus amigos eram parecidos. Após 4 meses de encontros secretos, Jane finalmente confessou a seus amigos sobre o seu relacionamento não oficial. Ela queria que eles conhecessem a pessoa amorosa e maravilhosa que Jonathan era. No entanto, as reações de seus amigos foram chocantes para a mulher. Eles descreveram Jonathan como um péssimo profissional, mal educado, desajeitado e alguém que gostava de contar piadas inapropriadas apenas para ver as outras pessoas desconfortáveis. Eles o viam como um homem cheio de defeitos e um verdadeiro mau caráter, mas para Jane, ele estava longe de ser imperfeito. Provavelmente, deve ter sido por essa ilusão que ela criou sobre o namorado que Jane não deixou que nada disso a afetasse e acreditava que o conhecia melhor do que qualquer outra pessoa. Com isso, ela resolveu apostar em sua vida de conto de fadas. Os dois costumavam se encontrar para tomar o café da manhã, almoçavam juntos e saíam para bares nos fins de semana, e a cada dia que passava, Jane se via completamente e perdidamente apaixonada por ele. Só tinha uma coisa que ela achava estranha. Segundo ele, os dois deveriam manter o seu relacionamento em segredo, pois Jonathan alegou que não era permitido que funcionários do hospital se relacionassem. Jane acreditou nele, mas ela sentia falta de poder andar de mãos dadas e trocar carícias na frente das pessoas. Mesmo assim, ela parecia ter entendido e aceitado a condição. Afinal,
não seria por muito tempo. No fundo, ela sentia que Jonathan não queria se entregar a um relacionamento sério, e devido a isso, ela estava disposta a fazê-lo mudar de ideia. Tudo parecia que estava indo bem entre o casal, até que Jonathan a convidou para um jantar e disse que queria conversar algo muito sério com ela. Jane, muito animada, acreditava que a conversa seria uma proposta de um relacionamento mais sério. Porém, quando os dois chegaram no restaurante, ele soltou uma verdadeira bomba em cima da pobre e iludida Jane. Toda aquela má impressão de seus amigos sobre Jonathan estava correta. Jonathan confessou para Jane que era casado há 2 anos. Isso não era a coisa mais preocupante. Ele ainda era pai de 2 crianças. A vida dupla do amor de Jane tinha sido um mistério para ela até o momento, e nada se comparava à decepção e desgosto que ela sentiu depois de saber a verdade sobre ele. Porém, Jonathan assegurou a Jane que não era o que parecia, e ela ainda poderia confiar nele, alegando que sua esposa o traiu várias vezes, e devido a isso, eles estavam quase se divorciando. Ele disse ainda que a única razão pela qual ainda estava casado era pelos seus filhos, que seriam muito apegados a ele. Ao ouvir isso, Jane não sentiu raiva, ela sentiu pena de Jonathan, por ele estar preso em uma situação tão terrível como essa, e resolveu confiar um pouco mais, acreditando que muito em breve ele iria se divorciar. Após 10 meses de relacionamento, Jonathan disse a Jane que tinha dado entrada na papelada do divórcio. O namoro deles ficou cada vez mais forte e ela estava muito feliz. No entanto, havia uma coisa que Jane não conseguia perceber. Era óbvio que Jonathan estava mentindo e ele jamais falou em divórcio para sua esposa e continuava vivendo com sua família normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Embora a família e os amigos tenham alertado Jane e falado que Jonathan estava mentindo apenas para usá-la, ela não dava ouvidos a ninguém. Para piorar, além de mentir e controlar, Jonathan começou a deixá-la cada vez mais dependente dele, acabando completamente com a autoestima de Jane. Os dois só se viam algumas vezes à noite, e apesar de sua ausência, ele passou a humilhá-la diante dos colegas de trabalho, amigos e familiares. Em pouco tempo, ele começou a perseguir Jane e queria saber com quem ela falava, para onde ia ou o que fazia. Jane, no entanto, escondeu todas essas coisas dos outros, tentando manter as aparências, e para piorar tudo, Jonathan passou a ser agressivo. Primeiro ele deu um tapa nela no meio de uma discussão, mas em pouco tempo as agressões pioraram, e Jane parecia acreditar que merecia tudo o que ele fazia com ela. Como se tudo isso não fosse o suficiente, ela ainda engravidou dele. Jonathan não aceitou essa gravidez e a mandou tirar o bebê, mas a mulher se recusou e disse que essa criança poderia trazer de volta o Jonathan que ela amava. Ela não poderia estar mais errada. As agressões aumentaram durante a gravidez. Aos 6 meses de gestação, Jonathan, seu namorado e futuro pai de seu filho, a agrediu e a forçou a ter relações. Ela ficou chocada, pois nunca esperou que Jonathan chegasse ao nível de cometer algo tão terrível. Em outubro de 2009, Jane deu à luz a uma linda menina. O que era para ser um momento de alegria, logo se tornou um pesadelo. Poucos dias após o nascimento, Jonathan cometeu novamente aquele ato terrível com a mulher, e desta vez, bem na frente da filha recém-nascida. Quando ele saiu, Jane viu que aquilo poderia chegar mais longe, e agora ela tinha que preservar não só a sua vida, como também a da sua filha. Durante a madrugada, ela finalmente resolveu fugir, pois manter o seu bebê seguro era a coisa mais importante de sua vida naquele momento. Quando chegou à casa de seus pais, Jane parecia muito assustada e chorava muito. Ela contou a eles quase tudo o que passou, mas resolveu deixar de lado as coisas mais terríveis para não preocupá-los ainda mais. Nos dias seguintes, ela não manteve mais nenhum contato com Jonathan, e as coisas pareciam que estavam se acalmando, até que ela recebeu uma mensagem estranha de Jonathan, que dizia o seguinte: "Sempre ficaremos juntos, independente dos nossos problemas." Durante várias semanas, Jonathan mandou inúmeras mensagens implorando para Jane voltar. Ele pediu desculpas por tudo o que fez e prometeu que agora tudo iria ser diferente, que ele a amava e que sua filha precisava de um pai. Infelizmente, Jane acabou cedendo,
mas disse que só voltaria se ele aceitasse a ajuda de um profissional de saúde mental. E mais uma vez, o manipulador Jonathan conseguiu atrair a inocente Jane de volta para o seu círculo de domínio. Os pais da mulher tentaram alertá-la de todas as maneiras, mas não adiantou. Ela era completamente submissa e realmente acreditava que poderia ter um futuro ao lado do então homem de sua vida. Poucos dias depois, Jonathan voltou a ser violento novamente. Jane então decidiu que não aguentaria mais aquela situação. Ela voltou para a casa dos pais e procurou a polícia para apresentar uma queixa por agressão contra Jonathan. Ele foi detido e levado para prestar esclarecimento às autoridades no final de 2009 e ficou detido em uma cela até que os investigadores apurassem o caso mais a fundo. Jane sabia que ele não ficaria preso por muito tempo, mas tentou voltar à sua vida normal gradualmente. Ela voltou a trabalhar e seus colegas afirmaram que ela parecia mais feliz e em paz. Mas infelizmente, sua felicidade não duraria muito, pois Jonathan iria se vingar. Em 8 de março de 2010, Jane escreveu em seu diário: "Eu tenho tido pesadelos constantes, onde Jonathan aparece para pegar minha filha e faz coisas horríveis comigo. Eu sinto muito, muito medo." Jonathan Vaz havia sido liberado sob fiança depois de passar 2 meses na prisão. Jane e todos ao seu redor ficaram paranoicos, acreditando que ele estava prestes a atacar. Em seu diário, Jane escreveu novamente que estava com ansiedade e sabia que ele poderia ir atrás dela a qualquer momento. Mas alguns meses se passaram e ela finalmente começou a se sentir mais confortável e em segurança. Porém, o que Jane não sabia era que Jonathan já tinha um plano terrível em sua mente e passou as últimas semanas seguindo a mulher e aprendendo sobre a sua rotina, além de horários e locais que ela frequentava. Em 23 de julho de 2010, Jane decidiu sair à noite com os amigos. Era a primeira vez que ela fazia isso em anos. Todos pensavam que finalmente a mulher estava saindo daquela fase ruim de sua vida e que poderia seguir em frente e ser feliz novamente. Mas infelizmente, aquela seria a última vez que alguém a veria sorrindo. Em 25 de julho de 2010, Jane dirigiu para o seu trabalho no hospital no turno da noite. Depois de estacionar o seu carro, enquanto ela caminhava até o portão principal, Jonathan apareceu e a confrontou cara a cara. Ele pediu para que os dois voltassem e exigiu que ela retirasse a queixa da polícia. Jane disse ao homem que não iria retirar a queixa e em seguida ela tentou correr, mas Jonathan a agarrou. Ele puxou uma arma branca do bolso e atacou Jane, só parando quando estava completamente exausto. Ao sair, ele andou por alguns metros e resolveu olhar para trás. Para sua surpresa, Jane não estava mais lá. Milagrosamente, a mulher ainda estava viva e de alguma forma ela conseguiu se arrastar até o seu carro. Ao ver isso, Jonathan correu em direção ao carro de Jane e a atacou novamente. Dessa vez, o homem ficou observando para se certificar que a mulher não iria se levantar outra vez. Quando viu que Jane realmente estava sem vida, Jonathan saiu tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. A mulher foi encontrada alguns minutos depois e levada para a sala de emergência do hospital, mas infelizmente não havia mais nada a ser feito. A polícia foi chamada logo em seguida e não demorou muito para que eles soubessem quem era o autor do crime. Diversas viaturas saíram pela cidade à procura de Jonathan, mas ele não parecia estar fugindo. Na verdade, Jonathan foi encontrado sentado no banco do seu carro na garagem de sua casa. Ele foi abordado por policiais e admitiu tudo o que fez, se entregando sem nenhuma resistência. Em seus depoimentos iniciais, ele tentou colocar a culpa na vítima. Disse que era perseguido por Jane e ameaçado de que não iria poder mais ver a sua filha. Ele também tentou alegar insanidade, mas não adiantou. Levado a julgamento, Jonathan foi condenado à prisão perpétua, com direito à liberdade condicional após cumprir 30 anos de prisão. Após o crime, os familiares e amigos de Jane chegaram a dar algumas declarações. Emocionados, eles disseram que Jane era uma mulher muito boa e que só queria amar e ser amada de volta, mas que infelizmente acabou amando quem não deveria. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui.
Um grande abraço e até a próxima!